Seja bem-vindo ao Pipeline Brasil, o podcast que conecta ciência, indústria e inovação. Aqui celebramos as mentes inquietas, as ideias que transformam e os caminhos que constroem uma indústria mais forte, sustentável e brasileira. Aqui serão apresentadas discussões técnicas, trajetórias inspiradoras, tendências que impulsionam a nossa indústria e reflexões que inspiram quem acredita no poder do conhecimento para mudar a realidade, sempre com rigor, clareza e visão estratégica. Pipeline Brasil, a voz de quem faz ciência acontecer e transforma o país. Breno, a gente vai trocando figurinhas nessa resposta, eu vou falando, você vai complementando, mas essa cooperação com o Breno, ela foi fundamental, porque a gente começou a fazer exatamente essas modificações de superfície tipo dando partículas de carbono, e eu apresentei esses dados num brainstorm com a Embrapa. Estava a Embrapa Agroenergia, tinha uma empresa alemã na mesa, e a Embrapa Hortaliças. E quando eu mostrei os dados exatamente dessas modificações estruturais e como isso impactava biologicamente, o Jucimar da Embrapa me convidou, falou, vamos usar essa mesma lógica em planta. E aí que a coisa começou, porque aí eu vi possibilidades. E acho que um dos grandes problemas hoje, Rodrigo, das coisas que a gente faz, principalmente desenvolvimento de fármacos, de novas moléculas, é o regulatório. Então, o que chamou a atenção para mim, eu já imaginei, olha, eu vou para fertilizante, o regulatório é mais frouxo, a possibilidade de você colocar um de qualidade no mercado é muito mais fácil. Mas foi só ilusão, porque colocar produto no mercado é extremamente difícil, né? E o regulatório, ele é algo que é muito importante e que precisaria ser incorporado dentro das universidades no momento que a gente está na concepção dos nossos projetos de mestrado e doutorado. Então eu coloquei um aluno de doutorado para trabalhar nisso, o Ataílson, e aí eu falo muito que ele é preguiçoso, ele fica até chateado comigo, só que ele não sabe que eu sou preguiçoso tão quanto ele, né? Tenta resolver as coisas os mais difíceis pelos caminhos mais fáceis. E aí ele conseguiu acertar a mão nos testes, e aí a gente começou a trabalhar, né? No grupo eu tinha um Rogério, que era engenheiro químico, e a gente tinha dados de cinética, fazendo uns trabalhos junto com o Breno. Então tínhamos dados de cinética das reações, rendimento, passei para ele, o engenheiro trabalha em cima disso aqui. Ele já tinha qualificado a tese de doutorado dele. E aí, quando ele me trouxe os primeiros resultados, falou, esquece essa tese de doutorado sua, pode jogar no lixo, sua tese de doutorado vai ser da bancada ao produto. E aí foi quando ele converteu, e aí a gente começou a pensar em negócio. Eu apresentei isso para uma empresa, que hoje é uma empresa que foi comprada pela ICL, acho que era Minoagro na época. Eles tentaram levar isso para dentro como tecnologia deles, mas a universidade meio que barrou, né? E aí o técnico da empresa, ele falou para mim na saída da reunião, falou, cara, abre uma empresa. E aí quando eu comentei isso dentro da universidade, o pessoal do jurídico me deu apoio, então isso ajudou bastante. Aí as colaborações com o Breno fez com que a gente amadurecesse bastante alguns portfólios, por exemplo, grande parte dos produtos que a gente tem hoje, que desenvolveu foi eu e o Breno dentro da época da pandemia, né? Algumas patentes estão saindo, outros estão caminhando, né? Tem outras patentes para sair, mas a gente desenvolveu bastante os conceitos básicos, da base do portfólio da Criotech, e a partir das misturas, dos blends, a gente conseguiu gerar uma série de produtos, né? Mas foi muito dessa interação da biologia e da nanotecnologia e fisiologia vegetal. Uma coisa super importante que o Marcelo falou e que tem que destacar essa questão do regulatório, porque hoje, pensando no regulatório, próprio CDT aqui da universidade, que é responsável pelas patentes e licenciamentos, eles perceberam, isso é uma coisa que nós também não tínhamos, né? A importância de se conhecer o regulatório já para escrever a patente. No episódio de hoje, temos a honra de receber dois cientistas que decidiram transformar conhecimento em impacto real para a sociedade. Marcelo Rodrigues é químico formado pela Universidade Federal de Sergipe, doutor pela UFPE e atualmente professor da Universidade de Brasília. Sua carreira sempre foi marcada pela busca em transformar ciência em inovação, o que o levou a cofundar a Criotech, startup que nasce dentro da universidade e hoje exporta tecnologia de ponta para o agronegócio. Breno Neto é professor também da Universidade de Brasília e pesquisador com sólida formação em análise e inovação tecnológica. Ao lado de Marcelo, foi peça-chave na construção da Criotech,
trazendo a experiência acadêmica aliada ao espírito empreendedor para superar desafios regulatórios, jurídicos e de mercado. Juntos, eles nos contam como a Criotech saiu da bancada do laboratório para se tornar referência em biofertilizantes nanotecnológicos, parceria com a Embrapa, com resultados que já impactam produtores rurais no Brasil e no exterior. Pare-se para uma conversa sobre propósito, inovação e a força da ciência brasileira em transformar ideias em negócios de sucesso. Boa tarde, pessoal. Excelente, estamos aqui de volta com mais um episódio aí do Pipeline Brasil. Hoje tendo o prazer de receber dois amigos aí, o Marcelo Rodrigues e o Breno Neto, da Criotech, para a gente falar um pouquinho mais sobre inovação, sobre esse ecossistema, interação academia, universidade, universo de startups. Eu queria, só antes da gente começar, eu já fiz uma introdução, vamos dizer assim, mais acadêmica sobre vocês, sobre a origem e de onde vocês vieram, mas eu queria que cada um falasse rapidamente sobre qual é a sua formação, de onde veio e como chegou até aqui, nesse momento na Criotech, no desenvolvimento de tecnologias aí para o agro. Podemos começar com o Marcelo. Ia passar pro Breno, porque ele é mais velho, eu acho que É justo, é justo. é justo. Vamos lá, Breno. Eu respeito os sêniores. Normalmente a gente começa no chefe, mas o chefe falou, vamos lá, né? Então, eu tenho a formação desde a graduação já focada mais na área de química orgânica. Fiz a iniciação científica e o mestrado com o professor Denis Wussolski, que foi formado pelo professor Ronaldo Aloysio Pili, lá na Unicamp. Eu fiz então lá com ele a iniciação científica e o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E no doutorado eu ingressei no grupo do professor Jairton Dupont, então comecei a aprender bastante sobre catálise no grupo dele. E uma coisa que eu agradeço muito aos principais orientadores que eu tive, que a gente deve buscar uma formação ampla e de qualidade. E acredito que isso foi fundamental, principalmente no começo de carreira como docente, em que a gente acaba trabalhando muito no que precisa, até a gente desenvolver uma condição de trabalhar com o que a gente gosta. Então, fiz um pós-doc em biotecnologia molecular e celular, o primeiro no Tecnopuc, numa empresa, e ali eu comecei a entender mais sobre a questão empresarial, em que a empresa era, a porta da empresa era ao lado da porta do laboratório, lá no Tecnopuc, né? Muito legal isso aí. Depois voltei para o professor Jairton fazer um segundo pós-doc aí, de novo, agora focado em catálise, e já com foco começando a voltar a questão de patente, inovação, e em 2008 nós recebemos o prêmio Inventor Petrobras Inovação. E aí eu vim para a UNB como docente adjunto, cheguei aqui em janeiro de 2009 e comecei a desenvolver as minhas linhas de pesquisa, né, em química orgânica, né, com foco em desenvolvimento de metodologias catalíticas e elucidações mecanísticas, e em marcadores fluorescentes, com aplicações biológicas, principalmente para imageamento celular. Então, em 2011, que na minha visão é o início assim, da jornada da Criotech, foi quando a UNB contratou o professor Marcelo Rodrigues. Então, ele também, à época, já há muitos anos, ainda era jovem docente, e ele sempre foi muito empolgado com essas questões, e eu sempre fui uma pessoa que, mesmo que eu não me empolgue muito com as ideias alheias, eu nunca vou ser aquele cara que vai falar algo para desanimar o outro, né? Então, nós começamos as colaborações, tanto em catálise como em áreas biológicas, e a crise financeira que veio alguns anos posteriores. Coisas raramente acontecem no meio acadêmico brasileiro, faltar dinheiro, Nunca ouvi falar, nunca ouvi falar. nunca ouvimos falar, né?
E o Marcelo veio com uma ideia, né? Disse assim, cara, eu vou transformar estrume de vaca em nanopartículas de carbono. E aí me mostrou a ideia, eu conversei com ele e disse, a primeira coisa que eu pensei, ainda bem que é o aluno dele que vai fazer, não? E eu disse para ele, então, tu me passa esse material já transformado e eu vou fazer a engenharia de superfície para a gente direcionar como marcador celular. E nós conseguimos então desenvolver com modificações de superfície estruturais simples um marcador fluorescente para nucleolo. Se tu olhar quantos mil dólares custa o anticorpo para marcar nucleolo especificamente, material que vem em picograma, nós fazemos Aí, quilos. eu lembro desses primeiros trabalhos, que esses primeiros trabalhos foram realmente assim, muito, muito interessantes. E esse primeiro trabalho nós publicamos um Chemistry European Journal. A gente já fez questão de uma revista que é referência na química por dois motivos, né? Primeiro, que eu acho que é a questão didática, a gente mostrar para os estudantes que a gente consegue fazer uma ciência de qualidade e publicar mesmo quando as condições não são ainda ideais. E a gente sabe que a resiliência é uma qualidade essencial no meio acadêmico e científico, né? E Sem inovação dúvida. também. E o segundo, porque quem de nós nunca ouviu que nosso trabalho é um estrume, né? Então, só que aí a gente pode dizer, nossa, é um estrume publicado no Chemistry. É um trabalho que tem aproximadamente, foi publicado em 2015, tem aproximadamente 130 citações, né? Foi bem recebido na literatura científica. Então, continuamos a nossa colaboração em diversas áreas e quando o Marcelo voltou da Inglaterra, foi o pontapé mesmo, assim, botar a mão na massa para a Criotech deslanchar. Então, a minha história acadêmico e de inovação é mais ou menos essa, e com a chegada do Marcelo, ela acabou se misturando. Legal, legal. Você, Marcelo, tá no mudo, tá no mudo. Eu sou químico, bacharel em química pela Federal de Sergipe, fiz mestrado lá também. E eu gosto muito eu gosto muito do meu mestrado porque a gente começou a fazer os primeiros trabalhos com Metal Organic Frameworks do grupo. Basicamente, Sergipe copiava muito o que era feito em Recife, né? O Recife, Federal de Pernambuco, ela tinha uma tradição muito forte na área de espectroscopia de lantanídeos. Então, basicamente, meu orientador copiava o que era feito lá, então eu propus o primeiro trabalho com o MOF do grupo, que rendeu algumas boas publicações. Em seguida, eu Isso fui que fazer ano, Marcelo? doutorado. Isso foi 2005. Engraçado, né? Que 2005. Morph agora tá na moda, né? 20 anos depois tá na moda aí, ó. O primeiro ciclo de BOF e agora tá voltando de novo. É legal pra caramba. Então, a gente fez os primeiros trabalhos, interagimos muito com o pessoal da teórica, então teve uns bons updates nos trabalhos do grupo de química teórica que trabalhava com espectroscopia de lantanídeo com base nesses trabalhos. Isso para mim foi importante porque eu basicamente tomei rédea da minha vida científica. Aí foi a convite do Júnior, eu fui fazer doutorado, Severino Alves Júnior, lá da Federal de Pernambuco. Foi meu orientador, então deu total liberdade de trabalho e eu comecei o desafio, né, de publicar, caminhar na direção. Foi os primeiros contatos que eu tive com patente, né, no grupo deles, fizemos uma primeira patente. E aí, quando eu vim para a UNB, eu basicamente fiz exatamente como o Breno, né? Primeiro a gente trabalha com o que a gente sabe um pouquinho, né? Porque precisa, depois a gente vai migrando para outras áreas. Foi mais ou menos isso que eu fiz, né? Então, tudo que eu aprendi na iniciação científica, mestrado, doutorado, basicamente eu uso hoje para inovação. Então, os modelos, eu falo isso muito para meus alunos. Publicar um bom artigo científico, muitas vezes, é lançar um produto no mercado. O rigor e a qualidade é a mesma, só que os públicos são diferentes. Então, hoje eu uso bastante nas aulas e isso tem sido importante para a própria trajetória da Criotech. A Criotech veio um pouco disso, né? De
Eu acho que não dá para a gente competir, sabe, Rodrigo, com cientistas competentes que tem, assim, Breno, você, vários outros que eu conheço aqui no Brasil. É difícil competir em termos de manter ritmo de publicação, mas eu sempre acreditei que a gente precisava dar um outro salto, né? Então, assim, não, acho que a gente consegue publicar bem, mas acho que a gente precisa dar um outro salto para completar a carreira. E foi por isso que eu enveredei para a inovação. Eu acho que eu conseguiria contribuir mais com o país, né? Então, isso foi um pouco da visão que eu tive, né? E eu estou muito satisfeito, né, hoje. Não, com certeza. Assim, como é que, quando, né? Quando que a Criotech nasce efetivamente, né? E qual é, assim, é, o papel da Arbolina nisso tudo? Porque, no final das contas, as coisas estão meio que é, elas se confundem um pouco, né? A questão da pesquisa na universidade com o desenvolvimento da Criotech. Como é que surgiu isso tudo? Porque eu acho que isso é uma questão muito interessante, que às vezes as pessoas, principalmente os alunos e até alguns professores que estão na universidade, eles não conseguem entender quando é que as coisas se dissociam, né? E quando é que uma ideia talvez esteja madura o suficiente para ela deixar de ser simplesmente um projeto de pesquisa, um objetivo de uma carreira de um professor pesquisador, e isso pode começar a ter um valor econômico para gerar um produto e ser comercializado por uma empresa. Queria que você falasse um pouquinho desse início, assim, quando é que foi o ponto de virada que você falou, cara, a gente precisa mudar isso aqui, precisamos ter uma startup nossa para botar isso no mercado. Brenda, a gente vai trocando figurinhas acho que nessa resposta, eu vou falando, você vai complementando, mas essa cooperação com o Breno, ela foi fundamental, porque a gente começou a fazer exatamente essas modificações de superfície, em superfície de dando partículas de carbono. E eu apresentei esses dados num brainstorm com a Embrapa. Estava a Embrapa Agroenergia, tinha uma empresa alemã na mesa, e a Embrapa Hortaliças. E quando eu mostrei os dados exatamente dessas modificações estruturais e como isso impactava biologicamente, o Jucimar da Embrapa me convidou, falou: "Ó, vamos usar essa mesma lógica em planta." E aí que a coisa começou, porque aí eu vi possibilidades. E acho que um dos grandes problemas hoje, Rodrigo, das coisas que a gente faz, principalmente desenvolvimento de fármacos, de novas moléculas, é o regulatório. Então, o que chamou a atenção para mim, eu já imaginei, olha, eu vou para fertilizante, o regulatório é mais frouxo, a possibilidade de você colocar um produto de qualidade no mercado é muito mais fácil. Mas foi só ilusão, porque colocar produto no mercado é extremamente difícil, né? E o regulatório, ele é algo que é muito importante e que precisaria ser incorporado dentro das universidades no momento que a gente está na concepção dos nossos projetos de mestrado e doutorado. Então, eu coloquei um aluno de doutorado para trabalhar nisso, o Ataílson, e aí eu falo muito que ele é preguiçoso, ele fica até chateado comigo. Falando, "Ah, eu tenho." Só que ele não sabe que eu sou preguiçoso tão quanto ele, né? Tenta resolver as coisas os mais difíceis pelos caminhos mais fáceis. E aí ele conseguiu acertar a mão nos testes, e aí a gente começou a trabalhar, né? No grupo eu tinha um Rogério, que era engenheiro químico, e a gente tinha dados de cinética, a gente fazia uns trabalhos junto com o Breno. Então, nós tínhamos dados de cinética das reações, rendimento, passei para ele, ó, engenheiro, trabalha em cima disso aqui. Ele já tinha qualificado a tese de doutorado dele. E aí, quando ele me trouxe os primeiros resultados, falou: ó, esquece essa tese de doutorado sua, pode jogar no lixo, sua tese de doutorado vai ser da bancada ao produto. E aí foi quando ele converteu. Aí a gente começou a pensar em negócio. Eu apresentei isso para uma empresa, que hoje é uma empresa que foi comprada pela ICL, acho que era Minoagro na época. Eles tentaram levar isso para dentro como tecnologia deles, mas a universidade meio que barrou, né? E aí o técnico da empresa, ele falou para mim na saída da reunião, falou: "Cara, abre uma empresa." E aí quando eu comentei isso dentro da universidade, o pessoal do jurídico me deu apoio. Então isso ajudou bastante. Aí as colaborações com o Breno fez com que a gente amadurecesse bastante alguns portfólios, por exemplo, grande parte dos produtos que a gente tem hoje
que desenvolveu foi eu e o Breno dentro da época da pandemia, né? Algumas patentes estão saindo, outros estão caminhando, né? Tem outras patentes para sair, mas a gente desenvolveu bastante os conceitos básicos, da base do portfólio da Criotech, e a partir das misturas, dos blends, a gente conseguiu gerar uma série de produtos, né? Mas foi muito dessa interação da biologia e da nanotecnologia e Eu acho que fisiologia vegetal. uma coisa super importante que o Marcelo falou e que tem que destacar essa questão do regulatório, porque hoje, pensando no regulatório, o próprio CDT aqui da universidade, que é responsável pelas patentes e licenciamentos, eles perceberam, isso é uma coisa que nós também não tínhamos, né, a importância de se conhecer o regulatório já para escrever a patente. E eu, pessoalmente, eu nunca tinha pensado nisso. E é muito importante a questão de conhecer os marcos regulatórios, a questão legislação, ter um apoio, ter setor especializado na universidade que possam realmente informar sobre isso, né? A gente não pode ficar, a gente perde, como o próprio Marcelo já citou várias vezes, um contrato que a gente assina errado custa milhões. Então, o jurídico tem que ser muito forte ao redor da inovação, muito forte mesmo. Outra questão que eu acho essencial, assim, que ele falou muito legal, assim, que ele falou do Rogério, e teve a Karime também, a Karime, que o Rogério fez doutorado com ele e também. A Karime está com ele desde acho que do primeiro semestre da graduação dela, está com o Marcelo. E o Rogério e a Karime fizeram um pós-doc comigo. E eu vou destacar mais dois nomes, que é o Arthur, o Esmeraldo e o Pedro Beck, que fizeram também desde a iniciação científica, o mestrado, e agora estão fazendo doutorado aqui no grupo, porque o Rogério e a Karime são sócios fundadores da Criotech também. Então foram alunos que formaram dentro do grupo, sob a orientação direta do professor Marcelo, depois fizeram pós-doc comigo. E a mesma coisa os dois últimos contratados no PDI da empresa, né? Que é o Pedro e o Esmeraldo, que fizeram desde a graduação aqui comigo e hoje estão fazendo doutorado. Então, são pessoas que já tiveram formações, não só acadêmicas, mas também pensando. Foi muito engraçado na defesa de mestrado do Arthur Esmeraldo, que a professora falou para ele assim que a tua dissertação é completamente voltada para o mercado, para a inovação, né? E de fato é, porque a visão que esses alunos formados dessa maneira estão vindo é diferente. Então Sem é dúvida nenhuma. fundamental a questão do fator humano. Eu sempre falo assim que, eu sempre pergunto, quando eu dou palestra de inovação, qual é o único material que não pode faltar em nenhum projeto, que tem que ser sempre de qualidade. As pessoas às vezes sempre respondem, material financeiro, material... Não, é material humano, né? O material Exatamente. humano é o Esse é o primeiro, e principal. isso é uma Sem isso, coisa não tem que nada. é chave na Criotech, é o material humano. É chave. Então, pessoas que passaram com toda a formação aqui com a gente, pessoas de confiança, não só competência científica, técnica, a questão que a gente sempre prima muito lá na Criotech são pessoas de fácil convivência. E isso, cada vez mais a gente dá valor, principalmente com uma geração que os dados técnicos, estatísticos publicados mostram que há muito conflitos, né, entre empresários e a nova geração, essa geração Z. Então, se a gente quer avançar em todos os aspectos, e a gente sabe que resiliência na academia, na inovação, é fundamental. Então, a gente tem que pensar em todos os aspectos: jurídicos, práticos, humanos, financeiros. E se for somar todos os fatores, é muita coisa que requer pessoal técnico especializado. Então, acho que um dos segredos da Criotech é isso que o Marcelo falou, assim, entender bem o regulatório e o material humano. Eu concordo com você, é fundamental. Eu acho que se a gente não tiver vamos dizer assim, a capacidade técnica, ela é, ela é uma condição sine qua non para você ter um bom desenvolvimento, né? E isso você encontra não vou dizer com facilidade, mas numa quantidade muito maior do que a capacidade de relacionamento. E, sem dúvida nenhuma, isso tem sido um desafio nos últimos anos entre
entre essa galera aí de entender como se relacionar e como fazer como ter esse soft skill, né, de interagir com as pessoas e viver numa dinâmica de grupo um pouco mais intensa no mundo corporativo. Acho que isso ainda é uma coisa que é fundamental, mas que precisa ser trabalhado, principalmente nessa galera mais nova. Uma coisa que o Marcelo comentou, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, é que é, você comentou sobre a Embrapa, Marcelo, e tudo que eu li sobre a Criotech, o pouco que eu conheço a respeito da história, parece que a Embrapa tem um papel bastante importante, assim, né? E é engraçado, né? Porque quando você fala de ecossistema de inovação, todo mundo se volta muito para o mercado privado e faz, não vou falar apologia, mas enaltece muito o mercado privado, que é um mercado que prospera e que dá retorno, mas as pessoas se esquecem um pouco da Embrapa e do papel fundamental que ela tem no desenvolvimento do agro hoje brasileiro, que só é o que é por causa da Embrapa, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho como é que foi o início dessa colaboração, qual é o nível de colaboração hoje que vocês têm com a Embrapa e o que seria da Criotech hoje se vocês não tivessem tido essa colaboração inicial com a Embrapa. Rodrigo, posso começar, Breno? Claro. Olha, Rodrigo, eu acho engraçado essas falas, quando se fala de inovação, sempre isso vem do setor privado. Isso é uma grande falácia, que se vem reverberando aí dentro das as avenidas famosas aí dos estados ricos brasileiros, as Farias Lima da vida. Você não consegue fazer hoje inovação de alto nível sem ciência básica, sem investimento maciço em ciência, né? Sem publicação de artigo científico. Como é que eu preciso de informação para usar essa informação para dar um outro passo, né? Muitas vezes o direcionamento que a gente estava dando ali no câncer virou para a planta. E ter a Embrapa nesse processo inteiro ele foi muito importante porque eles trouxeram para nós um know-how que a gente não tinha, né? Então, estudar a fisiologia de planta, olhar para enzimas específicas, proteínas específicas, e isso trouxe para nós, abriu um outro leque de possibilidades de aplicações. E hoje, olhando essa interação, ela foi fundamental para que a gente conseguisse avançar no desenvolvimento do produto. As pessoas não sabem, mas, por exemplo, no rótulo da Criotech, a gente tem um símbolo da UNB e da Embrapa junto. Isso traz um peso de credibilidade, não só no Brasil, no meio do público, mas até lá fora. Eu tive nos Estados Unidos algumas vezes, na Europa algumas vezes, Índia. O fato de eu ter uma Embrapa como um produto Embrapa, um produto UNB, o tratamento com relação aos produtos da Criotech, eles mudam completamente. Tem um peso. Acho que as pessoas que estão na universidade, que estão na universidade dentro da Embrapa, não têm noção disso aí. E hoje, a Embrapa e a Criotech, elas têm algumas parcerias, a gente tem alguns convênios em andamento. Eu tenho uma parceria com a Embrapa Agroenergia, agora recentemente assinado, com o objetivo de dar um próximo salto em termos de inovação, né? Então, a gente tem algumas tecnologias que eles têm interesse em licenciar, nós temos interesse em trazer para o portfólio, incorporando dentro do âmbito da nanotecnologia. Isso tem possibilidade de abrir outros caminhos e produtos novos, né? Então, a gente tem algumas vertentes de criação de produtos dentro da própria Criotech, obviamente olhando as demandas de mercado. Hoje isso é conduzido pela Carime. Então, a Carime eu não mencionei ela porque eu ia deixar para a segunda etapa, né? Mas hoje ela gerencia todo esse portfólio de médio prazo, de mais curto e médio prazo, ela maneja em cima exatamente dos grandes gatilhos e das grandes lacunas que o mercado traz para nós. E a Embrapa é sempre uma referência, né? Então, essa história de que tudo é feito com o privado, não, o privado ele tem um papel fundamental nisso, mas vamos dar César o que é de César. Sem ciência básica, sem investimento em pesquisa, em mestrado, doutorado, iniciação científica, publicação,
Sem essa formação, a gente não faz inovação de alto nível como a gente vem fazendo. Só para complementar antes do Breno falar, né? Eu tive conversando num dos episódios anteriores com o Cristiano Guimarães, que é um dos fundadores da Nintex, né? E o que a gente bateu muito na tecla é que as empresas precisam entender que é fundamental ter uma cultura de inovação. E a cultura de inovação se faz com ciência, né? Você não consegue comprar essa cultura. Você precisa investir e você precisa capacitar a empresa para que isso possa ser desenvolvido. Sem isso, você não tem futuro, né? A gente vai estar discutindo daqui a 10, 15 anos os mesmos problemas que a gente está discutindo hoje. Vai lá, Breno. Verdade, isso aí. Por nós sermos da área acadêmica de formação, por sermos cientistas, a gente sempre teve essa percepção que muitas vezes quem não é da academia vai para o meio da inovação sem essa percepção acadêmica que nós já temos por formação. Então, algumas coisas são muito interessantes. A primeira é que a Criutec, junto com a ANB e a Embrapa, que é uma parceria público-privada, tem um acordo entre as três, nós, como empresa privada, ainda somos perto das grandes empresas do agronegócio, peixinhos pequenos, né? E uma grande companhia, quando vê no selo da Embrapa e da UNB no rótulo do nosso produto, é um outro nível até de proteção que a gente tem. E isso a gente tem que pensar nisso também. A Embrapa é uma instituição fundamental para o agro do país. Então, a Embrapa ela é essencial na soberania brasileira. E E eu acho que assim, desculpa te interromper, Breno, imagina, mas é só um detalhe que eu acho que esse comentário que vocês fizeram a respeito da presença do logo da Embrapa e da UNB no rótulo do produto, né? Eu acho isso fantástico, cara. Assim, realmente eu acho que diz muita coisa a respeito da origem e, vamos dizer assim, do background que tem por trás da ciência que está dentro daquele frasco. Eu acho que isso manda uma mensagem subliminar para quem tá comprando, para quem está vendo, que é fantástico e ainda mais o que me deixa mais assim contente de saber disso, eu não sabia desse detalhe, é que você vê que é um apoio da universidade. Eu não sei se a gente encontraria esse mesmo tipo de apoio em outras universidades no Brasil, mas eu acho que é um passo adiante muito bonito, né? E um caso que eu acho que precisa ser tratado com respeito aí, como um caso de sucesso de uma startup que consegue colocar um produto no mercado e ainda ter é, a universidade lá no seu rótulo de produto, entendeu? só para não esquecer, já que nós já esse fim de semana teremos a reunião anual da Sociedade Brasileira de Química, a Criutec foi a primeira startup universitária que desenvolveu o PSA que colocou um stand na RASBQ, acredito que tu lembra, Sim, e sim. tivemos a palestra da empresa falando sobre inovação. E a RA da SBQ, na reunião anual, está longe de ser onde a gente vai vender produto, né? É verdade. Mas a gente fez questão de estar lá, presente com o nosso stand da Criutec, justamente por essa questão que falou de sermos um case de sucesso na inovação nacional. Eu acho que realmente a Criutec está mudando o paradigma, não só aqui na UNB, mas em todo o país. As pessoas nos ligam perguntando como fazer. Podemos já até abrir a empresa de consultoria, né? Mas assim, o conselho é muito simples, tem que começar com apoio institucional. A instituição tem que dar. E aí eu acho que eu vou aproveitar que você está comentando sobre isso, eu vou emendar, Breno, assim,
quais foram os atores, vamos dizer assim, chave no ecossistema de inovação da UNB para ajudar vocês nessa Uhum. empreitada e para abrir os caminhos? Que a gente sabe É, que quando vocês viveram isso, eu vivo isso, mas a gente sabe que quando você tenta empreender dentro da universidade, a primeira coisa o primeiro comentário que você sempre escuta é que você está vendido. Está eu vendido ao capital. vou pedir licença aqui então para o chefe, eu começo desenvolvendo, ele complementa a ideia. Mas assim, o primeiro aspecto é a universidade, ela tem que decidir se ela quer ser uma universidade que vai inovar ou não. Porque se a resposta for sim, tem que preparar o jurídico. É o primeiro, acho que assim é o primeiro aspecto, porque muitas coisas que nós sofremos poderiam ter sido evitadas, mas muitas que nós sofremos, se não tivesse o apoio institucional, teria sido muito pior. Nós passamos por denúncia, ouvidoria, na Procuradoria Jurídica da Universidade, é, Ministério Público. A última foi a do TCU, que inclusive todo mundo que é servidor público recebeu a mensagem do GovBR sobre as instruções de inovação que saiu da UNB justamente por esse nosso caso. Então, a primeira Nós questão somos é, pioneiros até nas indicações ao TCU, pô, olha só. vejam como é importante a questão institucional ser preparada. Então, se não tiver o apoio institucional, é muito, muito complicado. A universidade tem que se preparar institucionalmente para ser uma instituição inovadora. E eu acho que outro ator-chave que a gente teve foi o próprio Marcelo. E eu sempre falo isso aí porque é, ele tem uma paciência para essas reuniões burocráticas que eu não tenho. Então a gente complementa hoje nesse aspecto, assim, ele faz uma burocracia que eu jamais conseguiria. Então eu tento cuidar de outras coisas que hoje ele perdeu um pouco da motivação, como prospectar edital, escrever projetos, essas coisas. E não que ele não faça, mas Não dá para fazer tudo não dá também, para né? fazer tudo, exatamente. Então, assim, eu acho que o Marcelo foi fundamental nesse diálogo institucional para evoluir a questão da legislação. Hoje a UNB tem a legislação preparada, muitas têm preparada no papel, a questão é quando chega na prática. No papel já evoluiu bastante, mas tem que chegar na prática. Se eu nunca inovei na vida e eu vou ao órgão da minha instituição, eu digo, olha, eu tenho isso e eu quero inovar. Que caminhos eu tenho que tomar? Tem que ter alguém na instituição capaz de me guiar. Sim. Não, principalmente porque eu acho que na maioria das universidades o que aconteceu foi que a partir do marco legal da inovação, que sugere, né, que dá direções bastante abrangentes, assim, ele te dá e manda você resolver dentro de casa. A maioria das universidades, por se acomodarem, pegaram o marco legal e botaram dentro do regimento da universidade. Mas o marco legal, no final das contas, não dá os parâmetros para o que é inovação e como vai ser feita. Os caras fizeram um trabalho preguiçoso, né? E aí, na hora que chega o problema, é exatamente isso que você falou. Na hora que chega o problema na inovação da universidade, o cara fala assim, putz, deixa eu olhar o marco legal. O marco legal não te diz nada, ele te dá uma direção, mas não te equaciona o problema, né? É, eu vou complementar um pouco o que o Breno falou, assim, aqui a UNB, ela foi um dos primeiros NITs do Brasil, um das primeiras incubadoras, então eles tinham mais ou menos um histórico disso. Com o marco legal, os advogados da universidade, estou falando muito da Lívia e da Larissa, que trabalham exatamente nessa parte de patente, transferência de tecnologia, eles deram muito suporte nisso. Então, as interpretações do marco legal e as diretrizes, quando a gente resolveu criar a Criotech, eles que deram suporte para nós. Porque tinha professor que dizia para mim, você pode ser sócio, mas você não pode ser sócio majoritário. Mas, opa, peraí. Mas você também não pode ser o acionista, você pode ser acionista, mas você não pode assinar pela empresa.
Aí falar, assinar pela empresa é uma coisa, ser majoritário é outra. Então, existia uma confusão de entendimento que o pessoal do CDT ajudou a gente bastante nesse direcionamento de como é que a gente enquadrava dentro do marco legal da inovação, já que a gente ia ficar exposto, os colegas, como é que a gente estaria garantido do ponto de vista legal. Então, eles ajudaram bastante nisso, com os contratos. Os primeiros acordos de APPDI, que foram nossos, tá, aqui dentro da universidade. A última decana me chamou na despedida dela, me falou que hoje a trilha de inovação que a UNB tem foi construída em cima da Critec. Pô, que legal. Então, por a gente ter sido pioneiro, e eu sempre bati na porta, porque se a lei está ao meu favor, por que a universidade vai me punir por falta de regulamentação? Não, filho, isso não vai fazer, não. Se eu estiver dentro da lei e puder fazer, pode ser o reitor, pode ser quem for. Eu vou encher o saco até conseguir a gente colocar e regulamentar. Então, isso foi bastante importante. E hoje a gente tem servido de modelo, né? Depois eu conto um pouco dessa história, de como é que a gente está não só avançando com a universidade, né, mas com outros tipos de modelo que a gente tem debatido aqui dentro da própria instituição e do próprio DF, né? É isso, cara, isso é muito interessante, porque eu acho que é um problema que a gente encontra no Brasil inteiro, em como dar o primeiro passo. A gente viveu isso aqui na UFRJ, quando a gente foi fazer, quando a gente fundou a Nova Cint, foi regularizar ela frente é, à UFRJ, e quando a gente foi fazer o acordo com a universidade, assinar o contrato, né, com a reitoria e tal, de compartilhamento de laboratório, etc., para deixar tudo escrito no papel, a gente descobriu que existiam várias empresas pela UFRJ, mas a única com contrato assinado com a reitoria era o nosso. Então eu falei assim, gente, mas peraí, cara, não pode isso, como é que vocês deixam isso acontecer? Ele falou, não, cara, porque é muito. Aí eu só escutava assim, é muito complicado. Os caras inventam muito problema. Mas eu acho que o problema maior é você não estar conversando com a parte legal, né, cara? Porque, mal ou bem, uma hora ou outra você tem um problema, você precisa ter o amparo legal para poder recorrer aos seus direitos, né? E ter certeza de que você não está fora da linha. Eu acho que isso é fundamental. E nós que somos servidores públicos, a gente sabe que a nossa responsabilidade em inovação, em parceria público-privada é diferente, pelo vínculo de servidor público que a gente tem. Então, imagina frente a todas essas denúncias que nós passamos, se a gente não tivesse o apoio da instituição. A instituição dissesse, eles estão fazendo porque querem. Você imagina o problema que a gente teria. E isso é uma coisa que é importante frisar, assim, porque quem é servidor público é só uma questão de tempo. Vai receber a denúncia. E Sim. muitas vezes as denúncias vêm de dentro, né? Claro. Tanto que assim, eu tenho um e-mail institucional que eu nunca usei na vida. Mas as primeiras denúncias que a gente recebeu, o Marcelo que me avisou, estava no meu e-mail institucional, e-mail que eu nunca usei na vida. De onde é que a pessoa arranjou meu e-mail institucional, né? Enfim, então, isso tem que ser, não, a denúncia que a gente recebeu, a intimação que a gente recebeu do TCU, eu recebi ela no recesso entre o Natal e o Ano Novo, era 27 de dezembro, me dando 10 dias só para responder. Eu, no meu recesso, eu estava em Cuiabá, então conversei com o Marcelo, conversei com a Lívia. Nós, no dia 28, entramos online. Eu, Marcelo, a Lívia e a nossa decana, que é a pró-reitora de pesquisa, para traçar que estratégia a instituição usaria para nos defender, uma vez que nós fazemos tudo orientado pela nossa instituição, tudo dentro da legalidade. Então, gratuitamente, eu diria que o melhor conselho que eu dou é faça tudo sob orientação formal, não é de boca, é formalizado, assinado da sua instituição. Se a sua instituição não tem regularizado, solicite a regularização, porque a instituição, uma vez provocada, ela é, por lei, obrigada a responder à provocação. Então, se não tem, pergunta onde está. Como que eu procedo em tal situação? A instituição tem que te guiar.
É a obrigação legal da instituição. Eu ainda acho, né, que é, em alguns casos nós ainda estamos longe do amadurecimento necessário para poder tratar com clareza essa dualidade pesquisador e empreendedor, tá? Eu acho que no discurso de muitas universidades, o discurso é muito bonito, ele funciona muito bem, mas na prática o discurso ele fica camuflado numa desconfiança desnecessária, que só atrapalha. Que o cara tá preocupado se você está ganhando muito dinheiro com aquele empreendimento que nasceu dentro da universidade. Essa é se você está tendo alguma vantagem como funcionário público na concepção daquela startup. Então, quando eu discuto a inovação com o pessoal da universidade, de uma maneira geral, não só da UFRJ, mas de várias outras universidades, essas duas questões elas aparecem com uma recorrência que mostra uma total falta de maturidade para tratar o assunto, que é o que você está ganhando com isso, qual é a vantagem que você está ganhando em ser professor e empreender, e quanto de dinheiro você está fazendo. Porque as pessoas acham que você está milionário, né? Que você abriu uma startup. Eles, assim, porque eu acho que isso vende no filme, né? Eles acham que a gente está no Vale do Silício. Mas a gente está no Brasil, cara. No Brasil as coisas não são bem assim, né? Não são bem assim. Então, assim, eu acho que falta um pouco de maturidade também. Talvez vocês, na UNB, como é uma instituição que, como até o Marcelo falou, já trata essa questão de inovação há bastante mais tempo, né? Talvez essa maturidade já esteja num estágio um pouco mais avançado. Mas eu acho que em muitas outras universidades, e aí, cara, se você vai para universidades menores, eu acho que isso pode ser até um pouco mais complicado do que nas universidades grandes como as nossas, né? O FRJ e a UNB. Rodrigo, você tocou num ponto importante. Eu rodo um pouquinho as universidades brasileiras e, assim, é difícil comparar, porque a gente hoje está num nível de maturidade um pouco maior. Não vou dizer que a gente está no mundo ideal, ainda existe esse tipo de abordagem, esse tipo de desconfiança, mas aqui para nós, uma coisa que foi virada de chave, e aí eu gosto de destacar isso, o nosso programa de pós-graduação sempre foi sim. Vivia cai não cai, né? Tinha uma certa produção, mas química em Brasília era complicado. O fato da gente estar com um spin-off que estava fazendo barulho no mercado, com alguns projetos importantes, a gente conseguiu encaixar 30% daquela nota lá do impacto social, nós fomos para saímos de bom para ótimo. Que Ou seja, legal. o programa subiu para 6. Então, eu acho que isso foi um divisor de águas. Eu considero isso. A reitora me chamou, eu já estava descredenciado. Eu tinha meu credenciamento já vencido, eu já tinha dito que eu não ia renovar mais, porque. E aí a reitora me chamou para conversar. Eu teve uma reunião que eu tive com o Breno, eu e o Breno, que eu coloquei meu cargo na mesa. Ó, meu cargo está à disposição, ia pedir demissão. Não, não, calma, vamos com calma, vamos ajustar. Mas depois dessa nota, né, que a gente recebeu 5 e depois um pedido de reconsideração, de reavaliação, né, com todos os argumentos, a gente foi para 6. Isso fez diferença demais no processo e, de certa forma, tirou um pouco da desconfiança, né, dos colegas, quer dizer, gerou um benefício institucional, né, que até então só a academia não entregava, né? Só o corpo docente com as publicações não estava integrando. Então a inovação passou a ter um papel-chave nesse processo todo. E isso ajudou bastante a gente institucionalmente. Tanto que hoje, Rodrigo, a Criotec ela tem um centro de pesquisa, são 500 metros quadrados, deve ter uns 6 laboratórios, além das salas de reunião, escritórios. Estamos terminando de construir, tá quase todo acabado. Dentro do, Mas,
da universidade. dentro da universidade, porque a relação UNB-Criotec ela ficou um pouco meio que visceral, né? A gente tem um apoio jurídico importante nas nossas patentes, nos nossos trabalho científico, as teses virando produtos, know-how, né, e tudo documentado com contratos, permitiu que a gente continuasse aqui dentro, institucionalmente, para estar próximo do conhecimento de fronteira, né? Isso aí é. E a universidade começa a enxergar isso como benefício. A gente recebe estudantes aqui dentro dos cursos. Na semana do dia 16, vou receber todos os pró-reitores. E representantes de NITs das universidades públicas do Centro-Oeste. Legal. Todos aqui vão vir aqui, acho que são 30 pessoas, querem conhecer a história da Criotec, visitar o centro de pesquisa, visitar a fábrica como um case de sucesso. Então a gente vem, na verdade, não só tentando se manter em pé no mercado, né, como empresa, mas a gente vem também trabalhando institucionalmente para mostrar que é possível, né? Que o conhecimento vire realmente um potencializador da economia nacional, né? O que a gente faz. O pró-reitor de pesquisa da UEG teve aqui no Centro Integrado de Tecnologia e Inovação da Criotec. Legal. Conhecer e quer espelhar para a universidade os caminhos que a gente trilhou aqui na UNB. Então, Isso é fantástico. estamos Isso é indo. realmente, eu acho que um case de sucesso e que precisa ser entendido pelas universidades de como montar, né, vamos dizer assim, essa esteira de inovação, né? Porque no final das contas a gente está falando aqui de um trabalho que saiu de uma escala de bancada e que vocês estão produzindo hoje. E aí eu até queria um comentário, alguma coisa de como é que foi do desenvolvimento de bancada até vocês verem aquele primeiro produto embalado para venda lá. Qual foi a sensação na hora que você viu o primeiro lote bonitinho lá, rotulado, pronto para sair, para ser despachado? Você fala assim, puta, cara, não é que foi mesmo? Assim, Rodrigo, eu participei da montagem até da primeira fábrica, né? Da unidade, né? Então, basicamente, a gente amadureceu o processo de síntese, né? O que o Rogério tinha feito meio que in-house, de sair de 700 miligramas para 4 quilos em 4 horas, aí adaptando algumas coisas, a gente foi fazer isso para produzir 200 quilos. Então, não foi fácil. Primeira síntese que a gente rodou a nível industrial foi no quintal da casa da minha mãe, lá na Bahia. E a reação demorou em torno de 36 horas. Então, quando a gente foi fazer conta, não dava viabilidade econômica. Então, aí começou, né? Aí os engenheiros começaram a perturbar. E aí, nossa, aí começa, né? Conceitos básicos, equilíbrio químico, tensão superficial, coisas desse tipo que a gente. E aí comecei a usar esses conceitos para resolver os gargalos dos problemas de processo, né? E a gente conseguiu resolver de maneira muito simples. E eu lembro que quando a gente tirou a primeira nota fiscal nossa, que eu considero, acho que foi 23 de abril de 2021, essa nota fiscal eu imprimi ela, moldurei, entreguei para a Universidade de Brasília e falei: olha só, essa é a nossa primeira nota fiscal, isso aqui é um marco para nós, estou deixando. E ela está exposta lá no CDQ, né? Que você conseguimos colocar. A nota fiscal para mim foi algo que para mim eu disse: não, achei um louco que acreditasse na gente e pagou. Então, isso é uma sensação assim. Foi a sensação de eu publicar o meu primeiro artigo científico de alto impacto. Foi muito legal. E a sensação de você exportar, da gente fazer um trabalho de quase 2 anos em congresso, em evento, mostrando resultado, mandar funcionário nosso daqui para a Espanha, para o cara fazer as aplicações e um time espanhol monitorar todo o processo, coletar os resultados, chamar você na reunião e dizer assim, ó. Cientificamente eu não discuto mais com você, vamos discutir preço e vamos trabalhar para poder importar, e isso aí não tem valor, né? Então, o time da Carime entrou. Agora eu vou falar da Carime. O time da Carime entrou, que essa menina se desenvolveu, não só cientificamente, mas como uma gestora estratégica dentro do grupo, cara, é absurdo, né? Então, hoje ela é a pessoa que gerencia todo esse processo. E assim, o desenvolvimento dela assim, é algo
exponencial, né? Então, a gente vê essa publicação última agora, é a equipe dela, né? A equipe do jurídico, a equipe do regulatório que trabalhou nessa exportação. A sensação é absurda, né? É, E o mais legal é você ver o produtor falando, né? Você chegar numa fazenda que o produtor às vezes estava falido, ele começar a pagar as contas dele. Tem fazenda aqui que se eu entrar, o cara não deixou sair. Uma Sim. coisa engraçada da Karine é que quando ela estava no pós-doc, e ela já era diretora de PDI da Cryotech, era engraçado porque aqui no laboratório ela era pós-doc, a gente saía do laboratório, ela era a chefa. Então, era uma situação engraçada. Mas assim, uma sensação muito boa que eu lembro, uma vez que eu e o Marcelo, a gente foi em João Pinheiro, numa plantação de feijão, e o produtor, ele aplicou arbolina em toda a área, ele não deixou uma testemunha. E nós assim, e não era a segunda vez que ele estava usando arbolina, e nós, cara, mas como é que nós vamos agora, né, ter um controle, sabe? Ele, não, controle eu tenho dos meus vizinhos. Eu deixar um pivô sem arbolina, vocês estão me fazendo perder dinheiro. Então, olhando no campo aquilo, sabe? Tu tá no meio de uma plantação de feijão, no meio do nada, assim, com o produtor falando aqui, olhar uma coisa que teve anos e anos de desenvolvimento, é uma sensação diferente, que muitos não vão experimentar na vida, mas é Verdade. muito gratificante, com certeza, né? Ver esse tipo de coisa, assim, a satisfação do produtor em receber. Onde a gente ia, faziam comida pra gente, faziam, sabe, éramos bem tratados, somos até hoje, né? Então é muito legal, assim, isso é muito maneiro, assim, ver o conhecimento científico virando algo que ajuda a solucionar um problema que está a nível mundial, nível mundial. E escutar, que tinha falado anteriormente, assim, as pessoas não entendem a importância, às vezes, da academia, que é a inovação sempre no setor privado. Tu viu os empresários do setor privado dizendo assim, obrigado aos cientistas que publicam tudo e colocam tudo disponível online, gratuito para nós usarmos sem pagar um centavo, é muito bom, né? É. Não, acho que isso, cara, não tem recompensa maior do que você ver o produto no mercado fazendo efeito, né? Assim, eu acho que isso deve ser realmente fantástico. A gente também, quando a gente emitiu a primeira nota fiscal, a gente fez uma festa para comemorar, que realmente era uma coisa assim, muito esperada. E uma coisa interessante, e não sei até que ponto vocês podem comentar sobre isso, mas eu acho que é uma coisa importante também. Como é que foi, ao longo desses anos, a estratégia da Criotech para absorver investimento, né? Teve misto de investimento privado, investimento público, foi sempre capital próprio, é, no começo sempre reinvestindo aquilo que era obtido com a produção dos produtos da Criotech. Como é que foi essa estratégia, Marcelo? Assim, eu não preciso saber de números, mas eu queria ter uma ideia de como é que isso evoluiu, porque eu acredito que hoje o panorama é bem diferente do que há 5 anos atrás. Rodrigo, os desafios hoje são outros, né? Então, a gente montar uma empresa do zero, como a gente montou, inicialmente foi muito investimento próprio, né? Crowdfund, coisas assim desse tipo. A gente conseguiu montar a primeira unidade fabril nossa. Isso aí foi interessante. E a nossa inocência de ir para um mercado extremamente competitivo, com a cara e a coragem, foi meio que desafiador. Então, a nossa estratégia, a gente sempre foi muito assediado, né? Então, a gente já ganhou vários prêmios ao redor do mundo, no Brasil, ganhamos tudo que tinha que ganhar de startups, e a gente passou a ser muito assediado, e principalmente em cima de capital especulativo, né? Venture capitals e coisas desse tipo. Não era o tipo de perfil de investidor que a gente precisava na época, né? Acho que tem um problema hoje nas startups, principalmente as deep techs, é acesso a mercado. Isso dificulta muito, é muito caro você acessar mercado, a nível de competitivo, né? Então, é,
a nossa estratégia do grupo, do core mesmo, foi muito buscar smart money, né? Então, buscar não investidores, mas empreendedores que comprassem o projeto com a gente e que viessem junto conosco ajudar a desenvolver a tecnologia que sempre mostrou resultados bacanas, né? Então, você tem um produto fake, se a gente nosso produto fosse falso, fake, não entregasse o que a gente promete, a gente estaria fora do mercado já no segundo ano, provavelmente. Foi quando a gente conheceu o grupo Casa Bugre, né? Não sei se o Breno lembra, mas numa das visitas que a gente foi fazer a área de tomate lá do Fábio, que foi a primeira área nossa em 2021, a gente teve a oportunidade de se aproximar de um dos sócios do grupo Casabuga, que era um técnico, um produtor rural também, muito técnico, e ele conheceu o produto. E aí viram os resultados de 20%, 25% de produtividade e nos chamou para conversar. Então, foi o primeiro contato que eu tive com Antônio Maia, que é para mim, um dos grandes empreendedores brasileiros. Também saiu do zero. E ele se aproximou de nós, a gente começou o namoro. Foi quando assinamos o primeiro contrato nosso de fornecimento exclusivo. E assim, aí você vê que você tem responsabilidade, né? Aí você começa a contratar funcionários, você vê que você tem 100 famílias dependendo do seu trabalho. Assim, isso me dava calafrio, né? Da responsabilidade que a gente tinha que entregar. Então, a estratégia nossa foi muito essa de smart money, né? Até porque o que a gente busca não é simplesmente fazer a empresa crescer, vender essa empresa para uma multinacional e não, a gente pensa em criar um negócio perene, né? E por isso que a gente tem buscado parceiros estratégicos, né? Que Eu, ajudam a gente a desenvolver o negócio. até porque, eu não sei qual a sua opinião, mas pelo menos o que eu tenho visto no mercado hoje em dia, o dinheiro de venture capital no Brasil, ele não está preparado para deep tech, principalmente quando a gente fala de tecnologia de base experimental, né? Eles estão acostumados com um mercado muito mais de inteligência, de tecnologia da informação, onde você consegue escalar muito rápido e ter respostas do mercado muito rápido, quando na verdade é difícil da gente entregar essa escalabilidade e às vezes o tempo de resposta, o payback para o projeto, quando a gente está falando de uma deep tech. Exatamente. Acho que o Venture Capital ele precisa falar português. Ele Exatamente. precisa tirar aquela lógica do lado dos Estados Unidos e olhar a realidade, né? As Deep Techs, empresas que a gente tem, o tempo de maturação é em torno de 5, 6 anos. E mais uns 5, 6 anos, uns 10 anos para você começar realmente começar a dar retornos maciços, né? Que aí você passa a ter aderência do produto ao mercado, né? E você já passa a figurar no cenário de uma maneira diferente. Então a gente está buscando exatamente isso, Rodrigo. Se consolidar e sempre buscando parceiros estratégicos, né? Então a gente fez isso na Espanha, estamos fazendo isso agora nos Estados Unidos, na Índia, no Uruguai. Então a gente tem feito um trabalho de trazer parceiros para ir alavancando o negócio, não necessariamente como sócio, mas como parceiros comerciais para a gente poder avançar. Hoje a gente está dentro do grupo Casabugre. Não sei se você sabe, mas a gente tem um spin-off da Acriotech, chama-se AgriLife, AGL, né? Então, é uma empresa que surgiu aí tem os últimos 1 ano e meio, 2 anos. Já é uma empresa que tá começando a trazer inovação, então, é um portfólio complementar, né, do da Criotech. Então, eu e o Breno somos sócios, estamos dentro da empresa junto com eles. Então, criamos junto com o Grupo Casabugre. E hoje a gente está caminhando nessa linha, né? Hoje a gente trabalha com fisiologia vegetal e a gente tem a área de nanonutrição, né? A quarta geração de fertilizantes, a gente está trazendo dentro desse spin-off. Basicamente, a gente está antecipando 10 anos o Plano Nacional de Fertilizantes. E aí pouca gente sabe dessa informação, porque agora que estão saindo os resultados. Mais de 2 anos de pesquisa incremental e com base na tecnologia Criotech está gerando essa nova geração de ativos. Só para você ter uma ideia, fertilizante base que os caras tinham, você gastava 10 quilos por hectare, em pó. Hoje a gente gasta 2 quilos, com resultados melhores. Então a Em eficiência de solução, entrega em solução. é absurdo, né?
Mas assim, investidor no Brasil é difícil trabalhar. Eu acho que tem que se pensar, principalmente nos primeiros estágios, em smart money mesmo. É investidor, empreendedor que vai estar junto com você crescendo o negócio. Eu ia até te perguntar qual é o horizonte que a gente pensa para a Criotech. Eu acho que você deu uma palhinha aí a respeito da AgriLife, né? Na AgriLife, não é isso, mano? Isso. O que que você vê de futuro, assim? Você falou da redução aí, uma redução drástica da quantidade de produto para ser utilizado. Que outras tecnologias você vê como disruptivas para essa parte do agronegócio, principalmente para a parte de fertilizantes? Se vocês têm intenção de ir na outra direção, de ir para a área de herbicidas e bacteriostáticos, esse tipo de coisa, porque eu já conversei com algumas empresas da área do agro e eles sempre comentam sobre essa necessidade, sobre a dificuldade de acesso de materiais, principalmente porque tudo tem que vir de fora, e a gente está falando da nacionalização é, da produção de determinadas substâncias através, por exemplo, da Criotech. É, quais são as direções? Assim, o que você pode falar que você acha que é para onde as coisas devem seguir e vocês vão remar nessa direção? Quer comentar um pouco, Breno? Bom, na verdade já temos a patente do herbicida, com a diferença que agora quando a gente fala alguma coisa as pessoas acreditam. Então, assim, uma coisa que a gente não pode ter, e graças a Deus, nem o Marcelo nem eu, a gente nunca teve essa síndrome de vira-latas, né? De achar que o pessoal de fora é melhor. Não, melhor somos nós que fazemos o que fazemos, nas condições que fazemos, né? O pesquisador brasileiro, ele é muito, muito bom, né? Só precisa acreditar. Mas já tem a patente depositada em breve. Acho que pro ano que vem, né, Marcelo? É pro ano que vem a comercialização. É o preço. É, esse potencializador de herbicida, Rodrigo, foi É, desenvolvido na tese de um estudante nosso. É o Jonathan, virou uma patente nossa, é uma patente estratégica. Está em desenvolvimento, está avançando o TRL agora ao longo desse ano inteiro. Então a gente está fazendo uma série de testes. A equipe da Karine está tocando isso. Então ela está tocando esses ensaios. O Jonathan hoje é funcionário da Criotech, então a gente tem uma estaçãozinha de pesquisa aqui, ele está rodando alguns ensaios. Mas a gente tem olhado muito biologia sintética. Legal. Temos olhando bastante a biotecnologia em si, né? Olhando, exato, mutantes, metabólitos secundários, acho que são pontos que a gente tem buscado, principalmente olhando ali de geômica cima, e proteômica essenciais, né? olhando muito os grandes gargalos da agricultura brasileira. Fungicidas é um gargalo gigantesco, a eficiência está caindo. Então, não tem moléculas novas, o regulatório é uma barreira de entrada gigantesca. E a nanotecnologia ela entra como uma ferramenta assim, muito interessante nessa linha de potencializar, de induzir determinados tipos de respostas, que muitas vezes a nível molecular a gente não consegue, né? A nível macroscópico também não, né? Então a gente fica, né, naquele limbo, a gente consegue fazer. Mas a gente tem olhado muitos sinalizadores fisiológicos. Então muitas vezes eu vou para os melhores grupos de fisiologia vegetal do mundo, o que que os caras estão fazendo? E a gente traz para a bancada para reproduzir isso e reportar aquele resultado que muitas vezes é interessante, numa simples adaptação, por exemplo, à seca, à alta temperatura, né? O que que a literatura científica está dizendo sobre aquilo, como é que eu adapto a minha partícula para dar uma resposta similar ou mimética daquela, usando insumos nacionais e com esse pouco, né, que a gente tem aqui. Então, a gente sempre vai trocando muita ideia. Estamos caminhando muito em sinalizadores, indutores de resistência, é, bioquímica, né? Metabólicos secundários e nanonutrição, né? Então, nutrição associada à fisiologia, a gente usa bastante. E aí, quais as ferramentas? Biologia sintética, a gente tem mergulhado um pouquinho na genética para entender um pouco como é que a gente trabalha em algumas expressões, induzir algumas expressões gênicas que são importantes. Então, isso é algo que a gente vai mergulhando. Por isso que a gente está dentro da universidade. Então, isso aqui a gente consegue acessar informações de ponta
junto com os pesquisadores que vêm com a gente nas patentes, a gente, através dos acordos, junto, né, eles, embora não sejam sócios, eles passam a ser sócios na tecnologia, nas tecnologias. Isso facilita muito a gente vislumbrar horizontes em que a gente está buscando. Assim, E sonhar pequeno e sonhar alto, para o pesquisador é muito melhor ser sócio da tecnologia do que do negócio. o risco fica com a gente. Exatamente. Verdade. É, uma coisa que eu falo muito, né? Há 4 anos atrás, eu estava andando de Uno, batendo fazenda por fazenda no meio da pandemia. Hoje a gente está exportando. Cara, eu acho que a gente vai virar multinacional. A gente tem que buscar isso, né? Então a gente tem que buscar, assim, o agro, a porta de entrada para a gente, para uma série de outras coisas que a gente tem na gaveta que podem virar insumos ativos, outras spin-offs, né? Então. A gente está buscando muito isso. E a gente, dentro da Criotech, tem essa liberdade de trabalhar. Temos que manter esse foco no agro, que é o nosso ganha-pão, mas a gente tem trabalhado com outras tecnologias que são interessantes, por exemplo, nutrição animal. Tem alguns projetos que estão rodando agora, projetos com resultados muito expressivos. A gente precisa garantir o churrasco e a comida, né? Então, a gente tem mexido em algumas coisas que muitas vezes estão fora do nosso escopo, mas a gente pode usar a nossa plataforma. E a gente vai ser multinacional. Hoje, como a Criotech tem mercado, o biofertilizante tecnológico mais avançado do mundo, em breve teremos o herbicida. Pode aguardar. E será o mais avançado do mundo também, né? Não tem a menor dúvida. E uma coisa que a gente esqueceu de comentar, que o Marcelo falou de todos os pesquisadores que estão ajudando e que estão entrando nas patentes. A gente teve recentemente o primeiro encontro Criotech, primeiro encontro científico. Legal. E, ó, depois posso até te mandar a foto, vai ver quantos pesquisadores de tantas universidades estavam aqui presentes, mostrando trabalho, resultado, perspectivas. Eu mesmo me surpreendi, tanta gente que já estamos abraçando para o desenvolvimento tecnológico, inovação e científico da Criotech. Muito legal. Gente, assim, para a gente terminar, né, eu acho que eu sempre gosto de pedir para os convidados deixarem um conselho, né, se é que a gente pode chamar assim, mas é como se fosse um incentivo para aquele pessoal que está querendo empreender, que não sabe por onde começar, não sabe o que fazer dentro da universidade dele, porque talvez não tenha um núcleo de inovação bem desenvolvido e que possa ajudar eles. O que vocês diriam, assim, qual é o primeiro passo para que eles possam tentar tornar aquele desenvolvimento deles da bancada, do laboratório, em um produto, né? E tentar, né? Porque às vezes essa ideia vai morrendo pelo caminho, mas pelo menos que eles possam tentar empreender baseado naquilo que foi desenvolvido no laboratório. Breno, começa você, depois eu complemento. Bom, é uma coisa que eu acho interessante, muito relacionado a isso, que assim, tu é pai, eu sou pai, o Marcelo é pai também, né? E a gente vê hoje os filhos falando assim, o Bill Gates, o Zuckerberg não fizeram universidade, estão aí, né? Então, a resposta para isso é o seguinte, então tá, então tu te qualifica para entrar em Harvard, e se tu entrar lá, a gente conversa em tu não te qualificar mais. Entender que a importância de uma qualificação técnica, saber profundamente, dominar profundamente o assunto, entender que a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre indo atrás, e que se nós temos inteligência para pensar, outros também terão. Exato, Então, meu exato. conselho é continue, se qualifique e continue se qualificando sempre, porque quando a gente está olhando ciência de ponta, as ideias surgem naturalmente. Então, a qualificação está entre os principais aspectos para boas ideias que podem virar, de fato, produtos de inovação. Legal. E aí, complementando o que o Breno fala, eu acho que você montar um negócio tem que partir de um propósito.
qual é o objetivo daquela empresa existir, né? De você dedicar horas da sua vida a se afastar da família, muitas vezes, estar longe do crescimento dos teus filhos, para que aquilo exista. Dinheiro é consequência, eu falo muito para os meninos, dinheiro é consequência de um bom trabalho. E na concepção do teu negócio, além do propósito, esse propósito ele vai ser, na verdade, um norteador estratégico de, inclusive, quem serão seus sócios. Quem são as pessoas que vão estar junto com você nessa jornada. Porque por mais que falte dinheiro no início, Rodrigo, por mais que você tenha dificuldade, uma boa equipe alinhada com um propósito, vocês vão chegar lá, né? Então, a Criotech foi um pouco disso, né? A gente tem um time muito alinhado, no que a gente quer ser, onde a gente quer chegar e por que a gente existe. Então, nos momentos mais difíceis que a gente passou, a gente nunca pensou em desistir, porque a gente sabia que aquilo ali era pelo menos uma tormenta. Eu falo muito para os moleques nas minhas aulas de inovação, beleza, criei minha empresa, Fulaninho Limitada, por que ela existe? Quais são os valores que você traz disso aí? E isso vem muito do fundador e dos fundadores. Então, quem vai se associar a você tem que compartilhar dos mesmos valores e propósitos e tem que estar alinhado com as expectativas do negócio. Porque no momento que você tiver numa seara em que você detectar que algum dos sócios eles não está mais alinhado, ou você afasta da administração, ou você tira da sociedade. A gente já passou por tudo isso, né? Porque é, 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 propósito, valores, isso é a base, é a essência de te dizer para onde você quer chegar. Quem você se alinha, quem são seus fornecedores. Da mesma forma em que quando a gente escreve um artigo científico, que a gente traz os nossos colaboradores, é a mesma linha, né? Você não faz ciência com qualquer pessoa que bate na tua porta. Se ele não tiver os valores que você tem e o rigor científico que você tem, você não vai trabalhar com ele. Então, isso é um pouquinho do que a gente faz, né? O momento da sociedade é um pouco crítico nisso, né? Sem isso não Então, tem sustentação, né? Sem isso o exato. negócio não tem sustentação. Não tem. Então busca dinheiro vem, trabalhar focado, saber de buscar e ter curiosidade, isso aí vem. Né? Ter a formação básica e sólida, junto com um propósito muito bem alinhado, isso vai te gerar produtos e serviços de qualidade e o mercado é ávido por isso. Então, é o que eu diria hoje para as pessoas, né? Fantástico. Gente, agradecer mais uma vez a vocês pelo tempo de vocês. Eu sei que a agenda é sempre super lotada. Desejo super sucesso. Quero ver vocês aí, porra, vibrando demais com as notícias que eu acompanho na internet. Fiquei muito feliz quando soube da exportação. Vocês não imaginam como fiquei feliz em saber daquilo. Então, assim, cara, é, feliz demais. Acho que vocês são um caso de sucesso e que precisa ser mais é, divulgado e entendido para que seja um padrão, não um padrão, mas que seja um exemplo de como a inovação pode ser feita com sucesso, saindo de uma universidade pública e se transformando é, numa empresa de sucesso num mercado tão competitivo, né, e tão agressivo como é o mercado agro. Então, assim, mais uma vez, obrigado. Diga, Marcelo. Tem um adendo, só para você tocou num assunto. Hoje, dentro da Universidade de Brasília, nós criamos um programa chamado Fábrica de Spin-Offs. Legal. Ele está inspirado no modelo da Criotech. Hoje, nós trouxemos um recurso de mais ou menos 84 mil para empresas da Universidade de Brasília, spin-offs da Universidade de Brasília. E, inicialmente, nós tínhamos mapeado 10 empresas. Se inscreveram 75. Caramba! E aí nós conseguimos trazer as 10 para dentro, para participar do programa, para a gente entrar numa fase 2 que a gente está trabalhando hoje, para que a gente possa ter, no âmbito da universidade, plantas pré-industriais para você conseguir valorar a sua tecnologia melhor e ganhar escala. Então, a gente tem trabalhado nisso, a instituição tem dado apoio e foi baseado um pouco na Criotech. Eu esqueci dessa Nossa, informação. é muito legal. A gente está com uma iniciativa também muito interessante aqui na UFRJ, por parte do Inova UFRJ, que foi a criação de um espaço colaborativo
para a área de biotecnologia. Então, hoje, se você tem uma startup ou uma spin-off da área de biotech, você não precisa construir o seu site, eles têm laboratórios, têm equipamentos, você aluga um espacinho ali dentro do laboratório, ainda não está funcionando, mas a ideia é essa, né? Para que você possa desenvolver a sua ideia e poder escalar isso para uma fase posterior. Então, assim, isso na área de biotecnologia está crescendo bastante aqui dentro da UFRJ e eu acho que em alguns dos episódios aí mais para frente a gente vai conseguir falar sobre isso aqui também. Então, galera, mais uma vez, muito obrigado aí pelo tempo de vocês e sucesso aí nessa empreitada. Obrigado.